sobre algo que é contrário à semana passada. Porque se estresse financeiro faz mal, generosidade, doar faz bem. E não importa a quantidade do dinheiro que a gente está falando aqui, ou do recurso, ou do que a gente está falando sobre doar. Mas sempre que você se doa por alguém, por uma causa, por uma necessidade que você fica sabendo, você colhe algo bom na tua vida. Eu não sei se você já fez alguma experiência ou já viveu por isso, já viveu uma experiência dessa, mas eu convivo na igreja desde o nascimento praticamente, e já tive a oportunidade de participar de muitos atos de socorro humanitário a partir da igreja local. Eu lembro como havia uma mobilização, tragédias no Brasil, enchentes e não sei o que, a gente distante, e aí fazendo um ato simples de doar um agasalho, doar um cobertor, doar garrafas d'água. A gente fez isso recentemente na igreja, alguns anos atrás, mobilizou aqui a turma com garrafas d'água, por causa da crise que estava acontecendo aí. Nem me lembro que foi o tipo da tragédia, acho que a gente entrou e participou, e o pessoal respondeu. E aí quando você participa daquilo, sabe, um gesto simples e pequeno mesmo, mas que gostoso, que bom poder doar. Aqui na nossa igreja a gente tem essa prática. Inclusive, se você está pensando em vir para a nossa comunidade, esse é o mínimo do mínimo que a gente encoraja todo mundo a participar da cesta básica. Inclusive, estou vendo algumas doações aqui hoje, nessa manhã. A gente tenta concentrar no dia de ceia, mas todos os domingos o pessoal traz, porque precisa desse giro aí das doações chegando. A gente monta as cestas básicas e abençoa algumas famílias aqui que estão no nosso meio. E talvez porque você nunca pegou uma cesta básica, eu queria que você visse a alegria que é quando a pessoa que está no meio da dificuldade, ela recebe a cesta básica que foi montada pelas doações de cada um aqui. E aí você vai entender o valor que é, naquela manhã, se preocupar em abrir a tua despensa no dia antes, para não esquecer no domingo, saber a importância que é não apenas orar, mas agir em benefício ao outro. E a gente tem visto aqui, e eu lamento que muita gente aqui na nossa comunidade perde a oportunidade de participar da alegria dessa bênção que é simples. Pegar a cesta básica, levar lá na Missão Sal, o pastor Capelete, aqui em Utinga, chega lá, é a cesta que vai, auxiliar naquele dia, porque lá chegou e vai embora. Todo recurso é muito bem usado e precisa sempre. E você às vezes perde essa oportunidade de participar, porque não estou falando de você dar a cesta básica, porque alguns irmãos aqui inclusive doam cesta básica montada, porque Deus tem abençoado com recurso para fazer isso, e louvo a Deus pelo coração que se dispõe a fazer. Mas eu não estou falando disso, estou falando de simplesmente pegar 1 quilo de alimento e separar. E o bem que isso faz, porque eu nunca vi ninguém ter feito isso e falar: agora está faltando na minha casa. E agora o que eu faço? Eu nunca, todos esses anos de igreja, eu nunca ouvi um testemunho dessa maneira, que eu apresentei algo a Deus e agora está faltando na minha casa. Olha o que Paulo fala em Atos, capítulo 20, versículo 35, ele está falando com os irmãos em Éfeso, numa de suas viagens, ele fala assim: lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E essas palavras são de Jesus. Paulo está repetindo algo que Jesus disse: há maior felicidade em dar do que receber. Ou como diz em outra versão, em outras versões que tem outra maneira de expressar esse versículo, diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Agora presta atenção. O texto está dizendo o seguinte: mais bem-aventurado é dar. Só que o texto, ele não está falando, ele não diz que receber não é uma bênção. Sim, é uma bênção ser abençoado por alguém. Quando alguém chega com um recurso, com um presente, com algo que nos alegra, uma necessidade que estava passando, a pessoa chega com algo, é maravilhoso receber algo. É por isso que essas confraternizações e trocas de presentes e dia de aniversário, a gente
alegra o coração daquela pessoa que é aniversariante do dia, e outras expressões de amor através de bem que a gente dá. A pessoa que recebe é muito gostoso, é muito bom, é muito legal. Só que o texto está dizendo que mais bem-aventurado, melhor, há maior felicidade em dar do que receber. De novo, falar de coisas pessoais que atingem a todos nós. Talvez você, criança, você tinha um sonho de consumo de alguma coisa. Normalmente toda criança deseja algum presente, algum objeto. Pode ter certeza que alguns vão lembrar, depende da geração que você está, mas de repente você comprou o seu primeiro aparelho de videogame. Tanto faz se foi Atari, não sei, ou se foi PlayStation aí mais top de mercado, enfim. Mas essa experiência de comprar aquilo, de ganhar, tenho certeza que alegrou teu coração. Se você já passou por isso, lembre-se de algo que era muito significativo para você e você ganhou. E aquilo você fala, uau, consegui. Uau, agora é meu, conquistei. E agora eu te pergunto, quanto tempo dura essa alegria? Quanto tempo? Eu quero falar mais no sentido de quem conquistou. Você comprou. Você comprou para você. Você comprou para a tua casa. Então pensa aí. Trocou alguma coisa em casa até recente. Reformou a casa. Uau, olha. Tem gente aqui que está pedindo está no processo de reforma. Em casa é muito legal reformar a casa. É muito bom ter as coisas novas em casa. Não é a ideia da mensagem do que eu estou falando aqui, tem nada a ver com a questão de tirar o prazer de ter isso. Mas a questão é, quanto disso permanece depois de alegria? Coloca no tempo. A questão do tempo, da distância. Trocou de carro no ano passado. Pegou um carro bom. Mas hoje, depois de um ano, qual que é a alegria de fato que esse carro produz ainda em você? Isso é uma realidade, não é questão de ser errado trocar de carro ou fazer outra coisa, não é nesse sentido, mas quanto que dura? Agora, tenta lembrar de uma experiência de generosidade que você já praticou. Se você não praticou ainda, eu tenho certeza que muita gente aqui já praticou. E lembra daquele ato de amor. Eu já participei de uma experiência muito forte quando eu estava no seminário. Estava no seminário na segunda etapa de estudos na região de Brighton, que é no sul da Inglaterra, quando estava tendo aquela guerra na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, né? Aquele caos todo lá. E aí a gente foi participar de uma campanha de arrecadar roupas, e aí o seminário virou uma base de coleta. Então vi a gente da cidade toda, das regiões lá, para fazer aquelas doações. Roupas boas, roupas joias, a gente preparando, jogar num container, no caminhão lá que ia levar pela estrada lá, a viagem, não lembro da logística, mas era um ato tudo era bem volumoso, porque o seminário ele era um centro de missões das Assembleias de Deus do Reino Unido todo, então tinha bastante gente se movimentando, tudo. E aí eu falei, nossa, eu estou participando de um ato tão sério, histórico, tem um significado. Eu estava só dobrando roupa, só guardando e tal, porque eu não estava doando nada ali, eu era um aluno, né? Eu estava só guardando as coisas, mas o significado de tudo aquilo eu guardo até hoje. Guardo até hoje, porque eu doei no tempo. Guardo até hoje, não sai da memória. Lembro dos rostos dos meus amigos, a gente ao redor da mesa orando, conversando. Era um ambiente cristão, então a gente estava, de fato, sendo uma questão de orar, fazer, conversar, e saber que aquilo ia abençoar alguém. Inesquecível. Doações, roupas usadas, mas o significado permanente. Você já teve essa alegria? Estou falando de ajudar mesmo. Pegar alguém e estou abençoando. Não foi interessante que você doou uma reserva que você tinha, de um recurso que Deus tinha te abençoado, mas o ato de dar, de socorrer, não importa o valor, a quantidade que era, mas você sabe que impactou aquela pessoa, socorreu.
Hoje, você olha para aquele dinheiro e faz conta hoje, aquilo está faltando na tua poupança, na tua previdência, no teu recurso. Aquela doação, e tem gente aqui que já doou valores sérios, significativos. Não estou falando só da sobra, estou falando de coisas que falou, olha, a gente vai abrir mão. Não sei se você já passou por essa experiência, eu não vou citar aqui, de maneira alguma, ninguém, e nem coisa pessoal, porque é uma coisa que, para não perder de fato a experiência. Mas eu e a Adri também, a gente já participou de algumas etapas assim, em situações. Eu não sei nem quanto que esse dinheiro valeria hoje. Não sei fazer isso. Eu sei que foi uma coisa tão boa, foi uma coisa tão agradável, foi algo que marcou a nossa vida e marcou a vida de muitos amigos que estão aqui. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Agora, preste atenção no versículo que está em 2 Coríntios 9, 11. Vocês, olha o que Paulo fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Lendo isso que Paulo fala nesse texto, a gente precisa avaliar uma questão da vida, uma questão que todo mundo aqui vive ou viveu, ou às vezes está bem na tua cabeça agora. Tá, se eu sei que doar faz bem, se eu sei que abençoar alguém com recursos, com dinheiro, com alguma coisa que eu posso dar, faz bem, por que então nós não damos mais? Por que então eu não sou, de fato, mais generoso? Por que a gente tem esse medo, esse receio, ou essa coisa que nos trava, às vezes, de ser mais generoso, de acordo com a circunstância, com a necessidade, com aquilo que a gente está sabendo que precisa? Tem algumas questões que, com certeza, acontecem. Com certeza, uma das questões é porque a gente ainda luta com algumas questões das nossas finanças e com essa ideia. Peraí, se eu doar, mas eu estou construindo aqui um recurso, uma reserva financeira, algo que eu estou construindo com a minha família, então, olha, eu não posso, não consigo agora. Então, assim, você tem aquela mentalidade ainda que, olha, eu estou numa vida tão confortável agora, eu não estou num momento tão bom agora, então, dessa vez não é comigo. Talvez é porque você já viu esse tipo de discurso, de mensagem ou de ensino sobre ser generoso ser abusado. Você já viu o abuso disso, inclusive no espaço religioso, e aliás é o que a gente tem visto constantemente nos dias de hoje, principalmente com a mídia, com as redes sociais e tudo mais. Então, ao ver aquela exposição, aquela maneira abusiva de falar sobre isso, provoca reservas na gente, provoca uma situação que você fala, deixa eu avaliar isso melhor, ou não quero fazer parte disso, daquela maneira. E talvez, uma outra questão também, aqui não é exaustivo, é só exemplos, mas talvez é porque nós mantemos uma mentalidade da escassez. Talvez você já experimentou um pouco de privação com algumas coisas que você não teve na tua adolescência, no teu início de juventude, início de casamento, e aí hoje você conquistou algumas outras coisas, uma situação um pouquinho melhor, não precisa ser tão, mas só um pouquinho melhor. E aí você continua com aquela mentalidade, não, então se a gente abrir mão disso, já pensou voltar para aquela situação? Agora, nos dias de crise, a gente não sabe nem se termina essa semana com o presidente ou não, o que vai acontecer na economia, o que está para acontecer, e aí a gente fica com essa mentalidade da escassez. Porque escassez, gente, é você ter uma quantidade disponível de bens, de dinheiro, de recursos. Talvez esses recursos eles têm uma limitação, lógico, tem um número que você sabe dar a isso, e aí você fica pensando, olha, eu tenho que proteger, tenho que guardar, tenho que proteger aquilo que Deus tem me dado, aquilo que eu tenho. Eu não estou falando para você fazer besteira, eu estou falando que a mentalidade da escassez, ela fica presente. Quando a gente podia ter uma mentalidade um pouco mais de abundância, mas não no sentido também ignorante, tolo e manipulador disso, mas sabendo que Deus tem me dado
situações, coisas hoje, que de fato eu estou usando nesse momento. Deus tem muito mais ainda para continuar dando e acrescentando na minha vida, na minha família, que eu vou colher, que Deus não fechou as portas dos recursos da minha vida. E trazer também para avaliar, quando de fato nós participamos, quando eu dou, quando eu abençoo, quando eu sou generoso, eu também sou abençoado. Eu sou abençoado com algo que acontece dentro de mim, que é indescritível. Eu não tenho como pagar isso. Olha o que diz Provérbios 11, 24 e 25. Tem uma versão da NVI, depois nós vamos ler da versão a mensagem. A NVI diz assim: quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A mensagem, uma versão contemporânea da Bíblia, ela diz assim, esse mesmo texto: quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Lembra-se que o princípio que nós estamos meditando hoje é essa verdade que nós cremos, que doar faz bem. E se doar faz bem, se esses versículos estão corretos, tem verdade nisso que a gente está lendo e aprendendo a palavra de Deus, então uma pergunta para a gente ir agora e para etapas práticas dessa mensagem para nossas vidas é: como é que eu faço para crescer em generosidade? Se doar faz bem, se ser generoso faz bem, então como é que eu coloco isso em ação? Porque a gente ouve hoje um discurso, tanto na igreja, viu, em muitos lugares, com o nome do Evangelho, com o nome de Cristo e tudo mais, e no dia a dia, que é muito mais que a questão de você ter mais, você acumular, você prosperar visivelmente, quantidade de bens, mas você não ouve falar em como é que eu posso ser mais generoso. Porque o antídoto para uma maneira errada de ser rico, o antídoto para uma maneira errada de querer ter coisas e só para você, praticar a generosidade. Porque ao praticar a generosidade, ao doar, ao fazer o bem para alguém, você vai matando esse ciclo de ganância que só alimenta cada vez mais, que esse bichinho chamado mais, ele só quer mais, de novo. Você compra uma camisa no shopping 2 semanas, passa de novo no shopping mês que vem, você vê uma outra loja, você começa a ver um outro objeto, outra camisa, que agora você também quer. Peraí, você acabou de comprar. Mas agora despertou minha consciência para aquele objeto, eu quero aquilo. E sem aquilo, serve esse tipo de expressão: eu não vou ser feliz enquanto não conseguir tal e tal coisa. Peraí, como assim? Porque a gente tomado para aquele desejo de ter. E você, normal na vida, conforme a gente vai progredindo na nossa idade, nosso caminhar com casal, indivíduos, tudo, normal deveria ser uma ascensão na parte de recursos, na parte de posses, de bens. E normalmente quando você começa a trabalhar, homens, né, no meu época era começar como office boy. E office boy você ganha, né, tal valor naquela época. Hoje é diferente essa profissão, é o nome. Mas depois o grande passo era passar a ser auxiliar de escritório, aumentar um pouquinho de salário, auxiliar administrativo. E a ideia é progredir. Você faz a faculdade, vai terminar de pagar essa faculdade, vai estar com diploma, vou progredir um pouquinho mais e vou ganhar um pouquinho mais. Casais, normalmente, você entra no casamento, aí ou você vai alugar um imóvel, aí depois de muito tempo vai dar entrada no primeiro apartamento, na primeira casa, aí começa a pagar, e mais na fase adulta você vai estar com esse imóvel quitado. Mas aí,
Por que aí na hora que está com o imóvel quitado, e tem mais recursos no banco, um salário melhor, parece que você tem menos satisfação? E aí você lembra, poxa, quando a gente ia no Habib's, que delícia que era, mesa ali, comer esfirra. Assim, talvez com a carne vencida aí da Friboi, mas era gostoso, né? A experiência, a gente achava que estava legal, né? Mas era um barato. Agora que eu posso ir no Madeiro, é Madeiro que chama, né? Esse restaurante aí que tem fila de carro para entrar aqui na Portugal, né? Parece que você entra lá mais amargo. Vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos passar a noite lá, passar. Aí volta para casa, a experiência não acrescentou nada, comeu bem, tudo, mas aí você fala, poxa, como era gostoso estar com a minha turma. Todo mundo sem dinheiro, todo mundo pegando busão, e junto, batendo papo, e hoje eu estou aqui no meu carro. Tenho mais, mas parece que tenho menos. E aí, se você quer se vacinar contra essa mentalidade que o mundo nos oferece, esse tipo de discurso, olha, vai lá, você vai prosperar, vai conseguir, tal. Mas você pode conseguir ser um perfil errado e mais pobre, ser rico. Porque ser rico, comecei a mensagem do primeiro domingo falando sobre isso. Você sempre vai achar alguém que é mais rico do que você. Mas a verdade é que nesse espaço que nós estamos aqui, comparado com Burkina Faso, na África, eu só descobri esse país quando eu estava no seminário, e tinha um amigo de seminário que vinha desse país. Meu irmão, somos ricos. Nós já somos ricos. Agora, comparado com os pessoal do JBS, a gente é fichinha mesmo. Brincadeira. Mas cheguei aqui, um casaco de couro que estava parado lá em casa, não estava precisando usar. Disponível, peguei lá, quentinho. Estou com o meu carro, se eu quiser ligar o ar-condicionado, eu vou ligar, para ir até a casa dos meus pais hoje, tem aquele macarrão com frango, saladinha de maionese, farofinha que vai ter, já estou sabendo do menu. Eu vou falar assim, termine logo a pregação e fazer a fila e ir para lá. Né? Mas eu posso ir para lá ligando o ar-condicionado do carro, porque meu carro tem um ar-condicionado. Ou não, porque até ali eu faço a escolha disso. E aí eu vou falar que eu não sou rico. Eu não sou rico em comparação a quem? Eu não tenho relação ao quê? Que cheguei aqui com uma roupa, eu consegui comprar, não estou devendo nada do que eu estou vestindo aqui para ninguém. E não é usada, uma roupa que eu comprei na loja, primeira mão ali, primeiro uso, e que eu espero um dia poder doá-la em bom estado ainda e abençoar alguém. Mas eu comprei, então eu não sou rico comparado com quem? Esse olhar torto, hoje já é uma coisa que Deus precisa trabalhar na nossa vida. E uma das maneiras práticas da gente não deixar ser rico de uma maneira errada é justamente colocar na nossa vida generosidade. Porque a generosidade é um antídoto contra essa forma errada de ser rico e ter as coisas. A generosidade, sabe esse momento que nós vivemos aqui no Brasil com todo mundo gripado e você está atrás da vacina da gripe? O que é a vacina da gripe? Colocar o vírus da gripe em você. Não é interessante isso? Que promove a doença para reagir contra ela. Isso é generosidade. A generosidade é para romper algo que, se você deixar solto, meu amigo, nada vai satisfazer essa vontade de ter mais. Nada vai satisfazer essa vontade de ter um carro novo. Nada, porque você vai querer ter e vai querer ter o outro depois. Nada vai querer matar o desejo da próxima experiência, da próxima conquista. E um dos primeiros passos, eu quero ser muito delicado nesse assunto, porque é um assunto polêmico, mas uma maneira que nós, da maneira cristã, quebramos com isso, é que nós confiamos em Deus com as nossas primícias. Quando nós confiamos em Deus com aquilo que Deus nos dá, de fato, é para Senhor, tudo que eu tenho eu provei do Senhor. E aí entra essa palavra que hoje está super distorcida
distorcida no nosso meio, porque o pessoal usa a questão de ofertas na igreja como se fosse preocupação para trocar de moto, ou para ter uma coisa esquisita aí que não dá nem para mensurar. Ou o pessoal fala, essa oferta, dá o seu dízimo na igreja, né? Usa aquela expressão que é para o gafanhoto, como é que diz, pessoal? O devorador não chegar na tua casa, né? Lembra, para mim, sabe, esses nomes aí, é estranho, não soa legal, não soa mesmo. E não soa legal o princípio que a pessoa está falando, porque é manipular a pessoa para dar, porque ao dar, você vai fazer Deus ser movido em teu favor, por causa de dinheiro. O papo é esse. Que bruxaria é essa com o nome de Deus? Que bruxaria, feitiçaria é isso, para você querer mover o sobrenatural em teu favor. Manipular algo em teu favor, algo que é sobrenatural, a feitiçaria que faz isso. Mas Deus é diferente, é uma outra coisa. Quando nós falamos de ofertar, de dízimo, das primícias na igreja, por favor, tem nada a ver com a manipulação de trazer prosperidade para minha casa. Tem a ver com algo que eu não quero que meu coração esteja preso. Esse versículo de Levítico 27:30, que está aí no PowerPoint inclusive, que diz assim: todos os dízimos da terra, dízimo é isso, 10%, e a gente vê essa demonstração de ofertas e manifestações de amor, de cuidado, no Velho Testamento, antes da lei. Então é uma prática que já é ensinada na Bíblia, na Palavra de Deus, com atos de amor, de expressão de amor. Abraão fez isso. Depois nós vamos ver diversos outros personagens tendo essa experiência, essa manifestação de doação, de ofertar. Mas esse versículo em particular, que é Moisés que está falando, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E aqui ele está falando dos recursos que naquele tempo é o que eles têm para poderem ofertar, para poderem entregar. E aqui a ideia básica é isso, irmãos. É que das minhas primícias, daquilo que eu recebo de Deus, eu separo, consagro e reconheço o cuidado de Deus na minha vida. Outro versículo que muita gente usa isso de uma maneira distorcida, que é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante que esse é um dos únicos versículos, e está falando de finanças, está falando de recursos, que é próprio Deus falando para colocá-lo à prova. Porque você não vê esse negócio de ficar colocando Deus à prova por toda a Bíblia, não. São lugares muito pontuais, e esse é um deles. E é interessante que é no que diz a respeito ao cuidado de Deus com os nossos recursos, com os nossos bens. Mas a ideia aqui não é para provocar medo, porque o pessoal usa esse versículo dentro do contexto de Malaquias, que é um dos últimos livros do Velho Testamento, para falar que se você não trouxer o dízimo, não ofertar na igreja, então a maldição vai chegar nos seus negócios, na tua casa. E aí vira um filme de Sexta-feira 13 na igreja, e você é o protagonista, né, correndo das cenas. E já pensou que tragédia que é isso? Essa questão tão delicada que a gente está vivendo, vira um negócio que é por medo, por manipulação, ou porque querer que Deus funcione na minha vida. Porque para a gente funcionar, às vezes, funcionar de Deus quer dizer que visivelmente as coisas têm que estar jóia, né? Boas, caminhando. Mas o princípio aqui é outro. É adorar a Deus com aquilo que é a minha primícia, o meu melhor, porque eu confio nele, porque eu confio que Deus de fato cuida da minha vida. Quando eu oferto, aí fora da igreja local mesmo, que é uma das expressões que nós temos para poder ofertar e abençoar a partir da igreja local, quando eu faço isso, é apenas um princípio que eu reconheço o cuidado de Deus na minha vida. Uma mentalidade manipuladora para as bênçãos chegarem na minha casa, na minha história. Quando eu
separo 10%. É interessante porque há um princípio que é para começar com 10%. Não é que 10% é a tabela. E agora na crise nós vamos ter um desconto de 8%, irmãos. Então semana que vem, tragam seus dízimos com abatimento. Sabe, porque logo você vai ver uma faixa dessa, né? O pessoal está maluco com esse negócio aí que fica doido. Mas os 10%, na lógica que está sendo ensinado na Bíblia e no Velho Testamento, é que eu confio, Senhor, tudo que eu tenho vem do Senhor. E eu tenho certeza que com os 90% que ainda o Senhor coloca na minha mão para administrar, eu vou viver esse milagre, que nada vai te faltar. Porque tem gente que também tem a mentalidade de que não, quando eu sair da crise, eu oferto, mas é apenas uma questão de fé e de princípio. E eu separo dentro dessa porcentagem para simbolicamente e na parte prática de vida, porque isso é uma praticidade. Estou falando quem é Senhor da minha vida. Não, minha fé está nos recursos e nas posses que eu tenho. E como é que eu mostro isso? Eu mostro dando, abençoando. E eu vou te falar uma coisa, sem medo. Se você luta com essa ideia do dízimo e dos 10%, eu te desafio a doar na vida de alguém, de outra pessoa. Não precisa apresentar aqui na igreja, para provar, guardar o cuidado de Deus com a tua história. Quer fazer um teste? Porque esse versículo é bem sério sobre isso. Por quê? Porque isso não tem a ver com enriquecer a igreja local. Isso tem a ver com você não ser preso e cativo no dinheiro. Pensar que não é meu trabalho. Mas está vendo como nós estamos prosperando em casa? Porque eu estou ralando, estou trabalhando, estou conquistando, estou avançando. Não, meu amigo. Está avançando porque Deus tem te abençoado. Deus, de alguma maneira, Ele está te dando os recursos. E aí conforme eu vou recebendo, eu vou ter uma mentalidade: Senhor, o que eu tenho é do Senhor, por isso que eu abençoo. Agora, o próximo passo que eu dou, porque, em primeiro lugar, eu confio em Deus com as minhas primícias. Aliás, deixa eu até comentar sobre isso. Por que eu vou falar de algo pessoal meu, e muitos aqui que eu conheço, que a gente convive juntos há muitos anos, eu sei que também aplicam na sua história. Quando eu recebo, de fato, qualquer valor, quando eu recebo meu salário, os recursos que Deus me dá, eu separo de imediato. Isso tem a ver com essa questão das premissas. Eu não espero ver se a conta do mês vai fechar, se vai dar certo, porque não é uma brincadeira, não é um teste, mas é de imediato. Confio no cuidado de Deus com as minhas primícias. Por quê? Porque o segundo passo é que eu confio também em Deus, porque eu vou aplicar isso na minha vida com a generosidade. E generosidade, irmãos, tem que ser planejada, não é espontânea. Existe um momento que ela é espontânea, mas quando a generosidade é espontânea, hoje eu dou, hoje eu ajudo, hoje eu faço. Mas quando generosidade é algo que você vive e faz parte da tua vida, da tua história, da tua estrutura como família, é diferente o valor que isso incorpora de fato na tua vida. Planeje sua generosidade. Isaías 32:8 diz assim: mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Tem uma outra versão que diz assim: mas o homem generoso, em vez de usar essa palavra nobre, usa generosidade. Mas o homem generoso planeja fazer aquilo que é generoso, e eles permanecem firmes em sua generosidade. É bonito esse entendimento. E esse é um desafio. Não estou falando que isso aqui é fácil, mas esse é um desafio da gente incorporar na nossa vida. Busque uma maneira constante de ser generoso. Pratique generosidade. Isso não tem nada a ver com quanto você ganha. Pratique generosidade. Você pode ganhar um salário mínimo e ser generoso. Quanto você pode ganhar muito dinheiro. Não sei nem expressar quanto que é muito dinheiro, mas muito dinheiro. Também ser generoso. Mas tem uma diferença. A Bíblia mostra essa diferença. Quando Jesus está diante ali do pessoal apresentando as suas ofertas, e é Jesus que vai falar que a viúva deu tudo que ela tinha ali, é certeza absoluta que outras pessoas trouxeram ofertas maiores.
significaram menos. E aquela viúva pobre, ela foi a mais generosa naquele momento, naquele processo daquela comunidade, daquela igreja, naquele momento ali. Não é a igreja, naquele outro contexto aqui, que está acontecendo, mas só para a gente entender, né, para o nosso tempo daqui de hoje. Você já viu gente assim? Tenho certeza. Você já foi servido por alguém com muito menos recurso que você. E aí, proporcionalmente, porque aí entra a questão da proporção e generosidade, que é um princípio. Primeiro porque é um princípio de eu estabelecer sim as prioridades das minhas finanças, eu tenho que saber o que são as prioridades, o contexto que eu estou vivendo hoje familiar, pessoal. Então as coisas mudam conforme a responsabilidade que você vai tendo. Hoje você tinha, 5 anos atrás tinha um filho, é um jeito, hoje com 2 ou com 3 é outra conta. Então qual é o momento que você vive, então quais são as prioridades? Mas existe essa questão da porcentagem que você começa a colocar. Por quê? Porque quando eu ganhava R$1.000, eu dizimava e dava ao Senhor R$100, era dentro de um contexto e Deus olhava para quê? Para o meu coração. Todo mundo aqui experimenta ou já experimentou essa questão da escassez ou dos recursos. Mas é interessante que os 10% dízimo das primícias é básico para todo mundo. Mas se hoje eu estou ganhando R$20.000, separar R$2.000 como dízimo, não é o mesmo peso. Não é o mesmo peso. Não é o mesmo peso daquele que ganha um salário mínimo. Não é o mesmo peso chegar aqui dentro de uma cidade e vou dar uma oferta de R$100. E aqui eu estou falando sem saber de nada, é tudo hipotético. É só um exemplo. Por quê? Porque se você não planejar generosidade na tua vida, você apenas vai dar espontaneamente. Mas você, de fato, quanto que você precisa para viver? Quanto que você precisa, de fato, para você organizar e planejar essa vida futura, que você chama de futura e tal? Mas a generosidade você começa a aplicar na tua vida com constância, com o dia a dia, com a vida. E aí entra uma questão muito séria que pouca gente pratica. Isso é lamentável, mas é verdade, inclusive dentro da igreja. Porque a gente não planeja isso dentro daquilo que Deus está nos abençoando. E nós não fazemos isso de uma maneira, lembra que eu estou falando? Prioridade, porcentagem, e aí entra a questão da progressão. Progressivamente. Conforme Deus vai me abençoando cada vez mais e com recursos, com a minha ascensão profissional, estou falando de vida real, começo progressivamente. Então, hoje eu posso dar mais ainda, e dar mais ainda, e dar mais ainda. Continuo vivendo, tendo as coisas que eu desfruto com qualidade, mas o meu coração não está preso nisso. Isso não é o meu Deus. Meu Deus não é trocar de carro todo ano. Meu Deus não é ir para Disney todo ano. Meu Deus não é ter as roupas de Cristo todo mês e toda oportunidade. Não. Controla a minha vida, Senhor, me ajude a ser mais generoso. Me ajude a ser bom administrador daquilo que o Senhor tem me dado. Porque novamente, de novo, não estou falando de quantidade, mas é o amor que você vai vivendo a vida e oferta, situa, promove o bem, é generoso. É o coração que está aqui em evidência. Que de novo eu posso trazer uma oferta, irmãos. Olha, eu vou doar R$10.000 hoje. Mas você não está sabendo que ganhei uma herança de um tio suíço, se não pelo minha cor, né? Tinha um tio que morava na Suíça que ninguém conhecia, morreu. Ele era acionista da Nestlé, e aí eu ganhei R$1 milhão. Proporcionalmente, não é nada. Vou voltar para a questão do que não é o valor que está em jogo. Em Atos dos Apóstolos, eu citei isso um pequeno grupo que a gente estava estudando, e acho que é propício para a igreja aqui. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, e você tem aquele momento que a igreja está, isso diz em Atos capítulo 2 em diante, estão tendo tudo em comum, estão vendendo as coisas, as propriedades, mas aquilo não era obrigado, ninguém era obrigado a fazer nada. Era o coração deles que estava movido pela causa, pelo momento
Deus estava fazendo, para as necessidades que estavam surgindo. E aí tem um momento ali, um casal, Ananias e Safira, quer enganar os apóstolos e os irmãos da igreja. E aí eles combinam entre eles o valor, vendem uma propriedade lá e combinam e ofertam um valor menor, testando o grupo, testando os apóstolos, porque eles queriam aparecer na Bíblia. Olha ele, também doamos, guardando. Parece que esse papo de corrupção não é tão recente assim. A pessoa lá atrás, tem como sinais de evidência disso. E é interessante que quando Pedro vai confrontar o marido, e ele cai morto ali porque ele mente diante do apóstolo, e o pessoal tira o corpo dele para fora. Depois, na sequência, a esposa entra, ele também pergunta sobre a oferta, ela não está sabendo que o marido morreu, ela mente também porque estava em acordo com o marido, e aí Pedro ainda fala para ela: vocês combinaram isso, testaram o Espírito do Senhor, vai te acontecer o mesmo que aconteceu com o teu marido. E ela cai morta, o pessoal tira, e aquilo gera temor em todo o grupo. É um texto bem particular. Deus nos livre de ver um treco desse aqui hoje, né? Com essa ideia mesmo. Mas, o que está por trás desse ensino, desse princípio? O que está por trás é que não tem nada a ver com o valor, tem a ver com o coração deles. Não era a oferta que era importante, é o que estava movendo essas pessoas a darem, a se doarem. Então, irmãos, quando a gente está falando de confiar em Deus, quer ser mais generoso, confie em Deus com suas primícias. É começar a dar o primeiro passo. Quem tem dificuldade nessa área, dê o primeiro passo. Você vai experimentar o cuidado de Deus nessa área na tua vida. Segundo ponto é: planeje a sua generosidade. E o terceiro, não fica só no planejamento, irmãos, comece a ser generoso agora na tua vida, nas oportunidades que Deus está te colocando agora para viver e abençoar alguém. Filemão, capítulo 1, versículo 6 diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje, fala assim: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Uma outra versão diz de uma maneira, se aplica bem para o que a gente está falando aqui hoje. Paulo falando assim: eu oro para que você coloque em ação a generosidade que procede de sua fé, enquanto você compreende e experimenta todas as bênçãos que temos em Cristo. Coloque em ação a generosidade. E eu vou esperar uma oportunidade melhor, depois que a gente souber o que está acontecendo no nosso país. Não. Coloque em ação a generosidade. Irmãos, tive uma oportunidade uma vez, eu estou relembrando coisas que vivi lá atrás que me marcaram muito. Mas eu lembro que vivi de maneira, eu vou falar de valor, mas foi uma experiência minha. Eu lembro que eu recebi uma oferta do Brasil, que me chegou no seminário, e naquela época eu estava convivendo com um pastor, que era de Burkina Faso, e a gente dividia o quarto, né? A gente dividia o quarto com 3, 4 estudantes cada semestre, e era um senhor, naquele contexto, ele estava passando aquele ano, ia passar 2 anos fora da família, só ia poder ir nas férias, para se preparar mais para o ministério pastoral. Esse pastor estava com 50 anos de idade já naquela época, isso aí foi em 98 e 99, a gente conviveu junto nesse período. Aí eu não entendi esse negócio de cultura, como é que o cara com filhos e tudo estava em seminário, mas é dentro do contexto da escassez e da necessidade deles, era assim que funcionava, enfim. E a gente ficava apertado com aquela situação, estava lá com bolsa de estudo, e ele vivia no limite do que a escola oferecia, porque a escola oferecia tudo um pacote lá, era uma escola que tinha de fato uma veia missionária muito forte, assim, porque eles de fato davam bolsa de estudos para toda essa turma do leste europeu e da África, e ia convivendo com eles, vai tendo amor, aí de novo a ironia, né? Com 50 anos, ele tinha plantado não sei quantas igrejas na África, entre muçulmanos, estava no seminário para se preparar melhor para pregar. Eu ouvi esses negócios e falava assim: o que eu estou fazendo aqui? Né? Esse irmão está aqui, quanto que eu tenho que rodar ainda? Mas eu lembro que do período lá, chegou uma oferta, assim, já tinha pago a mensalidade do mês, já estava tudo em
uma necessidade nenhuma, está tudo direitinho, tudo em ordem. Sabe quando você percebe assim, olha, não é minha, não é para mim esse valor. Coloquei no envelope, fui lá, a gente tinha, como é que chama, uns quadradinhos lá que a gente colocava os envelopes. Como é que é? Escaninho, né? Eu vou dar um furo aqui, vai para o YouTube depois. Mas sabe, coloquei lá um escaninho, envelope e tal, tinha anônimo, e ele pegou. E aí aquela coisa, sabe, não dá para entrar em detalhes aqui, só sei que o valor era algo que ele estava orando a respeito. Estava aquelas situações que você fala, uau, só Deus para fazer um negócio desse, chegar o recurso lá, não era nessa, gente, não é nessa fase agora que você clica, aplicativo e transfere dinheiro e tal, né, tudo coisa que demorava para acontecer esse movimento, né, de recurso para chegar, carta daqui, carta de lá, loucura. Chegou naquele momento total, aí você fala, aí de novo, podia ter usado aqui, mas uau, o Senhor me abençoou hoje, para eu poder ir na praia, estava 30 minutos da praia, para comer o fish and chips lá, que é um prato britânico maravilhoso e gostoso, e Deus está vendo a minha fidelidade, eu posso estar lá agora e desfrutar disso, oh, glória a Deus, porque nós somos mais do que vencedores, né, tal, sabe esse negócio? Ou você pode olhar para isso e falar, uau, Deus estava fazendo alguma outra coisa e eu pude participar disso, porque veio de Deus esse negócio, e Deus recebe a glória, a honra, tudo. Ele não sabe até hoje, a gente já perdeu contato também nesses anos todos aí, e nunca vai saber, e nunca soube. No céu a gente conversa um dia, mas ele teve outras experiências de milagre, além disso, promovida por outras pessoas. Mas se você não começar com uma visão de praticar, você não vai ter como experimentar jamais essas experiências que Deus vai usar você. Porque não tem a ver com o valor, tem a ver com o ato. Tem quatro, às vezes, de bater, sabe, o moço da Semasa passa na tua casa, na tua porta, e ele está lá olhando o registro lá para marcar a conta, que você que vai pagar ainda, né? E ele já apertou o botão, já era, vai vir a fatura do mês que vem, mas ainda assim você pode ir lá para ele com misericórdia, te oferece um cafezinho, e de repente você vê que aquela pessoa é quebrantada porque está mal, está amargo, está sem amor, sendo manifestado na vida, e esse gesto quebrando a pessoa porque está num dia de carência, custou quanto? Quanto que te empobreceu esse ato de amor, ou foi um ato de prestar atenção no que está ao teu redor? Mas se eu fizer isso, já pensou? Semana que vem vai vir o grupo todo vou olhar a água aqui. Deixa para a semana que vem, mas o que você pode começar a fazer hoje de praticar atos de generosidade e de amor? Irmãos, é quando nós temos a disciplina na igreja aqui, de incentivar, encorajar, e como igreja, tirar parte dos nossos recursos para a obra missionária, não é para fazer bem na fita e mostrar números e achar que é esmola ou qualquer outra coisa, ou é sobra. Mas desde o primeiro dia da nossa comunidade mês que vem vai celebrar 6 anos, nós separamos oferta, e eu conversei com a turma desde o início aqui da igreja, o pessoal que estava na liderança, e continua essa ideia até hoje. Por que nós não temos 10 missionários? Porque o recurso que a gente ia conseguir dividir com aquilo que nós temos de fato hoje, podendo administrar e ofertar, não ia fazer impacto na vida de 10 missionários, fazendo a conta, dividindo. E a gente fez a opção. Hoje nós temos 3 missionários, sendo que 2 deles aqui de fato recebem a ajuda financeira da igreja, mas o valor que é ofertado promove diferença no orçamento deles no campo missionário. Nós não temos recursos para mantê-los com exclusividade lá. Outras igrejas participam disso. E com muita alegria nós nos juntamos a essas igrejas, na verdade, que é a primeira igreja de Santo André, que participou do seu pastor Rodolfo e do Silas Caminada. Mas saiba que o valor que nós ofertamos, a gente já podia ter o escritório aqui da igreja montado, podia ter funcionário da igreja aqui servindo, mas é uma opção. A gente está travado com um monte de coisa aqui, mas a gente não vai inverter a ordem, porque a gente precisa olhar a partir de onde Deus nos coloca e além. Tem que ser assim. E está faltando alguma coisa aqui na igreja? Não essencial, não para ganhamos esse bem aqui nesses dias agora, as outras coisas que giram aqui, mas joia, para fazer melhor. Mas se não tivesse, estaríamos caminhando. Tem coisas para apontar para a igreja? Tem.
Compramos o batistério, a igreja ofertou uma metade do valor e já ajudou a amortizar o valor que custava o batistério. Só falta uma prestação. Eram 3, já pagamos então, mais da metade. É praticamente nosso, vamos quitar agora no início de junho. Tem oportunidade para alguém ajudar a participar disso, porque é um esforço extra? Tem, mas vamos embora, estamos indo, sem atropelos. Mas onde é que você vai praticar a tua generosidade? Então nós praticamos aqui também, a partir daquilo que é a mais, o dízimo, que é a oferta de missões, mas é visando o princípio que é de Deus para a nossa vida. Porque, Senhor, eu tenho pensado além de mim, além da minha casa. Gente, quero desafiar você com todo amor e encorajá-lo. Como é que você está vivendo as suas finanças no dia de hoje? Porque talvez você está preso naquela mensagem da crise. Nada de errado com isso, aliás, é uma pena, porque a gente lamenta essa dor que você está vivendo. Errado está mesmo, é um quadro terrível que nós estamos vivendo. Mas não é vergonhoso para você falar, se você estiver chegando com o coração, olha, já errei, ou tomei uma paulada na cabeça aí com trabalho, com finanças, uma rasteira, que a gente usa essa expressão, né? E joia, mas vamos entender e vamos caminhar. Só que isso não te trava com um coração generoso hoje. Não tem nada a ver com o número do teu banco, tem a ver com atos de amor. Olha, eu não posso contribuir, mas sabe o que eu vou fazer? Pessoal da ação social, precisa de uma ajuda nesse mês? Por quê? Porque eu estou recebendo, desculpa, eu não estou falando aqui para servir da vida de ninguém no sentido de receber a coisa, mas eu estou recebendo alguma coisa, eu me coloco para doar o meu trabalho, aquilo que Deus tem me dado. Olha, eu estou desempregado, mas eu vou doar um tempo. Nos Estados Unidos é muito legal, isso na Europa também. O pessoal tem essa questão do voluntariado muito sério na vida. E a gente não tem nada a ver de estar desempregado ou empregado, tem questão de prática cultural mesmo. E aqui no Brasil, mesmo nas igrejas, isso ainda não é tão visível. Mas sabe aquela questão, às vezes, de fato, o recurso não é palpável na questão do dinheiro, mas é o tempo. E é uma expertise que você tem em uma área, e você fala, olha, sou eletricista, então eu vou doar esse meu serviço porque quero ser bênção. Ah, não quero doar aqui na igreja, aí não tem problema, mas eu te digo alguém aqui que tem necessidade, aqui no nosso meio, precisa do teu socorro. Já aconteceu, ir na casa do outro, grupo, ou RPG, ou pessoa individual, você tem diversas necessidades aqui na comunidade, e foram generosos, foram lá socorrer. Não passou aqui no PowerPoint, no telão, não foi para o Facebook da igreja, não foi para o site e tal, mas foi algo que Deus viu, atitude, foi do coração. E não me envolveu, aquele mês, uau, não tive como pagar a conta da faculdade. Não, nada a ver com isso. Quem está falando desse tipo de coisa? Provar a Deus aqui e priorizar tuas premissas e tudo mais tem a ver com colocar de fato as coisas no seu devido lugar. E em primeiro lugar, reconhecer tudo que eu tenho vem do Senhor. Porque eu estou juntando agora dinheiro e vou conseguir o meu primeiro milhão quando eu estiver com 55 anos de vida e vou me aposentar mais cedo, e aí eu vou servir ao Deus lá e fazer viagens missionárias. Sabe aquela papo doido assim, que né, o pessoal às vezes coloca Deus na história, né? Aí eu vou viajar os missionários, levar socorro para eles, não sei o que, tal. Mas aí você não sabe se no ano que vem o diagnóstico do exame de sangue vai estar normal ou alterado. Você não sabe se o trânsito aqui nosso, infelizmente, vai causar alguma coisa trágica aí na tua história. Eu estou nem falando com você, mas coisas que não estão no teu controle, mas coloca a tua vida de fato hoje. Não fica, domingo que vem a gente vai falar do amanhã. O amanhã pode ser melhor e pode mesmo, mas você começa a viver. Você vive agora, você vive hoje. Então hoje, olha, minha vida está um caos. Eu sou esse cara quebrado. Eu sou o que estou precisando de socorro, mas quer saber de uma coisa? Minha casa está aberta. Vamos lá, vamos tomar um café junto, dar risada à tarde. Minha casa vai ser um lugar de bênção. Não de murmuração, não de fofoca, não de não sei o que. Não, minha casa vai ser um lugar que a pipoca eu garanto. Comprar o milho da pipoca eu ainda consigo. E vai ser um dia de festa. Vai ser um dia de festa também para crianças, para os marmanjos, para quem quer que seja. Por quê? Porque ser generoso não tem a ver com a questão do quanto de fato que você tem. Você pode ter muito, se o cara usando a riqueza da forma errada. Por isso, resumão, que nós falamos hoje.
Confie em Deus, suas primícias. Planeje a sua generosidade. Comece a ser generoso agora. Sabe como é que você vive isso? Muda essa mentalidade, talvez está estabelecida errada na tua cabeça. Com a mentalidade, com a mente de Cristo, é o que Paulo vai falar também em 1 Coríntios. Precisamos ter a mente de Cristo para enxergar o próximo. Você tem que ter a mente de Cristo, só o Evangelho vai fazer você enxergar o próximo. E talvez está bem embaçado, a lente está errada. Você está com um negócio, você precisa de um fundo de garrafa, sabe? Talvez hoje para pegar, enxergar que está na tua frente com a lente do Evangelho, porque a pessoa está na tua frente e está precisando de socorro. E a oportunidade que está sendo lançada de que hoje, comece agora na igreja que Deus tem te colocado, na igreja local, no ministério que você pode servir, com as pessoas que você pode caminhar junto. Você está esperando o quê? Está esperando pelo quê? Vamos orar?